Olá pessoal, sejam bem-vindos. Quero partilhar com vocês um pouquinho hoje a respeito de tipologias textuais. Vocês sabem quais são as mais importantes e como elas podem nos ajudar na leitura e na escrita de textos? Bom, daremos início então com um trechinho deste romance de Franz Kafka, O Castelo. É uma obra clássica, tem um enredo muito interessante e quem puder ler a obra inteira, posteriormente, fica o convite, porque se trata de um livro bem interessante, bem legal. E os parágrafos que eu vou ler agora são os parágrafos de abertura desse romance. Era tarde da noite quando K chegou. A aldeia jazia na neve profunda. Da encosta não se via nada. Névoa e escuridão a cercavam. Nem mesmo o clarão mais fraco indicava o grande castelo. K permaneceu longo tempo sobre a ponte de madeira que levava da estrada à aldeia e ergueu o olhar para o aparente vazio. Depois caminhou à procura de um lugar para passar a noite. No albergue, as pessoas ainda estavam acordadas. O dono não tinha quarto para alugar, mas, extremamente surpreso e perturbado com o hóspede retardatário, propôs deixá-lo dormir sobre um saco de palha na sala, e K concordou. Alguns camponeses ainda estavam sentados tomando cerveja, mas ele não queria conversar com ninguém. Pegou pessoalmente o saco de palha no sótão e deitou-se perto da estufa. Estava quente ali. Os camponeses quietos, ele os examinou ainda um pouco com os olhos cansados e em seguida adormeceu. Pessoal, então esse trechinho inicial do romance de Kafka nos indica muitas pistas a respeito da narração. E a mais importante para que exista uma narração, para que o texto tenha uma tipologia narrativa, é a mudança de situação. Pessoal, uma ressalva. Para estudo, nós dividimos as tipologias, em categorias. Mas na prática, essas tipologias se misturam. Porque ao trabalharmos com textos diversos do nosso cotidiano, os textos recorrem, a cada momento a uma tipologia diferente para se construir enquanto texto. Então, embora nós separemos didaticamente as categorias, na prática elas tendem a ser híbridas, não é? Uma dá uma força para a outra. Então, não pensem, não se preocupem se vocês não acharem uma tipologia pura, porque isso não vai acontecer num texto. O que importa é reconhecer aquela tipologia que seja predominante, ok? E no caso do K, que é o protagonista do Kafka, o que nós temos de narração aqui? Qual é a pista mais importante? É a mudança de situação. Então vejam, o K sai em busca desse vilarejo, porque ele tem de, nessa aldeia, cumprir um trabalho, cumprir uma tarefa. Então ele não estava na aldeia, ele caminha até a aldeia. Ele não havia encontrado o castelo, ele caminha até o castelo para encontrá-lo. Ele ainda não havia chegado ao albergue, chega ao albergue, conhece o dono, que ele não conhecia. Então, a todo momento, a tipologia narrativa nos coloca em frente de mudanças de situação. Se não houver mudanças, não há história, a história não sai do lugar. E aí, aproveitando este mesmo trecho do Kafka, eu penso com vocês agora um pouco a respeito da descrição, que seria a segunda tipologia mais conhecida, mais importante. E a respeito da descrição, o que nós podemos pensar a partir do romance lido? Nós temos alguns elementos aqui, algumas informações que caracterizam ou o cenário ou personagens, por exemplo. Então, quando nós temos informações como a aldeia jazia na neve profunda, então neve profunda é como estava esse cenário, Era um cenário gélido, era um cenário nevado. Havia névoa, escuridão, então a descrição é de um cenário triste, um cenário frio, escuro, Depois, o K chega até esse albergue após ter passado por uma ponte de madeira. Então a descrição da ponte é que ela seja de madeira, Essa é a característica da ponte. Não era uma ponte de metal, não era uma ponte de pedra, mas uma ponte de madeira.
E o saco, né, sobre o qual o K dormiu era um saco de palha. Então não era um saco de estopa, não era outra coisa, era um saco de palha. Isso tudo são elementos descritivos, porque funcionam como uma fotografia, né, do cenário, uma fotografia do personagem. Então, por exemplo, pessoal, se eu falo para vocês, né, que este é o livro do Kafka, ele não é muito comprido, né, e ele não é muito fino, depende, aí é relativo, né? Tem gente que vai achar um pouco mais fino, tem gente que vai achar que seja um pouco mais grosso. Mas, por exemplo, se eu digo assim, né, imaginem que para mim isso não seja um livro muito espesso, né? Então eu falo para vocês, é um livro pequeno, né, não é um livrão ilustrado, é um livro pequeno e um livro fino, né, relativamente fino. Se eu disser ao contrário, falar que primeiro ele é relativamente fino, para depois dizer que ele não é um livrão, não é, mas um livro menor, não faz diferença, porque é como numa fotografia. Se nós tivermos numa fotografia, numa cena, né, um jardim, e eu tenho numa cena, em frente a esse jardim, por exemplo, uma família, eu posso primeiro descrever a família, depois o jardim. A fotografia não vai mudar, por isso. Então existe uma possibilidade de intercambiar, de mudar um pouco a ordem desses elementos na descrição. Na narração, se eu mudo a ordem dos eventos, eu mudo a história. Aí a história toda fica perdida, não é? E aí, pessoal, como terceira, né, tipologia mais conhecida, mais importante, nós temos os textos dissertativos, né, que se mesclam a dissertação e a argumentação, né? E na tipologia, nessa terceira tipologia, nós temos a defesa de um ponto de vista, né, um comentário sobre um tema, sobre um ponto de vista, né? Então nós temos a defesa de um posicionamento. Essa é a ideia. Então, por exemplo, eu pego o primeiro trechinho do ensaio, né, da introdução teórica que tem neste livro da Nova Ortografia. E o primeiro parágrafo nos diz assim: qualquer língua expressa a cultura da comunidade que a fala, transmitindo-a através das gerações e fazendo-a circular no seio dessa comunidade. Por desempenhar tão ampla função, a língua é considerada um autêntico alicerce da estrutura social. Além de sua utilidade mais óbvia como instrumento cotidiano das interações humanas, a língua possibilita a construção de conhecimentos e sua armazenagem em arquivos sonoros ou impressos, para uso na ciência, na educação, na literatura, no direito, na religião, no lazer, na administração pública, etc. Então, pessoal, nesse trechinho que eu li, nós temos a defesa de um argumento, de um posicionamento. Então, a língua serve, né, dentre outras funções, serve para, por exemplo, o armazenamento da nossa memória, para o registro da nossa memória, que acontece por meio dos textos escritos, por meio do registro, não é? Então vejam que na dissertação eu tenho uma outra carta em jogo. Eu não crio mundos, eu não mudo de situação, eu não descrevo, né? Mas eu defendo um argumento, eu defendo um posicionamento que eu tenha, não é? Pessoal, é isso. Eu agradeço, então, por terem discutido comigo aqui um pouquinho, participado aqui da nossa, né, desse pequeno espaço de partilha de conhecimentos e espero vocês para o próximo conteúdo, tá legal?